Deputado, trazendo um pouquinho a nossa conversa para o processo eleitoral em si, eu pergunto, o senhor é um político que tem se mostrado cada vez mais para os eleitores de Belo Horizonte, o senhor é muito ativo nas redes sociais, mostrando suas propostas, inclusive para transporte, fazendo críticas à atual administração, o senhor tem um cargo de presidente da Câmara que também o coloca em evidência, e o senhor é uma pessoa que circula por Belo Horizonte. Mas ainda assim, o que a gente percebe hoje nesse momento é que as pesquisas de intenção de voto ainda colocam o nome do senhor não aparece ainda entre os primeiros, dos 10 candidatos a Belo Horizonte. Então eu pergunto assim, em Belo Horizonte, por exemplo, na última data tempo, numericamente falando, o nome do senhor acho que tem menos de 3% dos votos. Eu pergunto, a gente está há mais ou menos um mês, né, um mês e pouquinho do processo eleitoral. Qual é a estratégia do senhor para convencer o eleitorado de Belo Horizonte a votar no senhor e te colocar no segundo turno das eleições, principalmente o eleitorado fora da região Centro-Sul? Porque, por exemplo, quem mais sofre com problemas de trânsito, de engarrafamento, são os bairros mais periféricos. E quando a gente avalia o público que declara voto ao senhor, a maior parte ainda está na região Centro-Sul. Então eu queria saber a estratégia para atrair esse eleitor. Cíntia, bom dia. É ótimo estar contigo aqui. Posso te falar com sinceridade, Cíntia, o que eu não vou fazer? Eu não vou falar um absurdo aqui do lado da Thalita ou ofender o Guilherme para que isso bombe nas mídias sociais e chame muita atenção para mim. Sabe o que eu não vou fazer, Cíntia? Eu não vou anular minha personalidade para dizer que eu sou simplesmente o puxa-saco de algum político, sabe? Eu não tenho padrinhos, eu não tenho quem me carrega, aqui tem perna própria. Eu não vou fazer aquele discursinho de, olha, a educação tá ruim, a gente tem que cuidar. Nossa, a saúde tá um saco, né, gente? Vamos cuidar das pessoas. Eu não vou fazer isso. E, lamentavelmente, talvez o resultado possa não ser o que eu espero. Mas a política e essa cidade já foram maltratadas demais com a irresponsabilidade eleitoral das pessoas. E eu quero lembrar para o eleitor que depois de toda eleição vem um governo. Depois de toda a campanha vem a formação de uma transição. E quem cria expectativas falsas nesse momento que nós estamos vivendo, ou fica iludindo as pessoas, depois vai contribuir nos próximos 4 anos para um eleitor ainda mais desacreditado, um cidadão ainda mais puto, e eu não vou fazer isso. Nem que isso não custe a minha vitória. Estou falando de um jeito claro para vocês que vão votar em Belo Horizonte. Está aqui, ó, um plano de governo. O que eu pretendo fazer com a cidade. O correto e o básico, sendo que o Guilherme e a Thalita leram, não passa de 1h30. Era eu falar para os cidadãos, olha, gente, lê. Tá aqui. O número é 15, o nome é Gabriel. E pronto. Aí tem um que claramente tem popularidade, o Bruno Engler. Porque ele é apoiado por um líder político de altíssima popularidade, o Bolsonaro. O Bruno Engler foi candidato a vereador comigo em 2016. Ele teve cerca de 1.000 votos. Porque ainda não existia o Bolsonaro, só tinha o Bruno Engler. Depois, quando passou a existir o Bolsonaro, aí ele foi eleito deputado estadual do Bolsonaro. Perfeito. Se você tira o Bolsonaro do Bruno Engler, não resta nada. Nada. A hipótese do Bruno Engler ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, se ele não fosse bolsonarista, é nula. É ao contrário do que acontece comigo. Aqui não tem Bolsonaro. Aqui não tem Lula. Aqui tem um Belo Horizontino completamente apaixonado por essa cidade. Vocês sabem, não estou mentindo. Eu falo isso assim com carinho, com respeito, porque eu não faço política para o âmbito nacional. Eu não faço política para o âmbito estadual. Eu faço política para a minha cidade. Porque as pessoas deveriam fazer política para suas cidades. É onde a gente mora. Então, Cíntia, a estratégia é sincera. É mostrar quais são as ideias, como é que eu quero resolver o problema, contar qual é o meu número, dizer qual é a minha biografia e o que eu fiz até hoje. Não tem melancia no pescoço, não tem estratégia de corte para a internet, não tem circo. Aqui tem um assunto sério. E se o eleitor quiser optar pelo que ele sempre fez às vezes, que é cair nesses erros de ir no mais popular ou naquele que fala mais fácil, tudo bem. Eu não vou fazer caixa 2 para virar isso. Eu não vou fazer das tripas coração fazer isso, porque eu sou candidato a prefeito. Eu não sou um artista de entretenimento. Eu me preparei para ser prefeito e não para ficar na televisão convencendo as pessoas do que é impossível. Candidato, eu queria aproveitar que nós falamos sobre Bolsonaro e Lula, né, sobre os padrinhos políticos que o senhor afirma que não tem, para falar também sobre o apoio do governador Romeu Zema, especificamente na chapa de Mauro Tramonte, porque tem Luísa Barreto, ex-secretária de governo, como vice.
ponto o senhor acha que esse peso pode chegar nas eleições e se de fato esse peso acontece? Como fica esse cenário político nessa divisão com Lula, Bolsonaro, governador Romeu Zema, o ex-prefeito Alexandre Calil? Em 2020, o governador Romeu Zema já era governador? Sim. Em 2020, a Luísa Barreto foi candidata a prefeita? Sim. Sim. Quantos por cento dos votos ela teve? Vocês se recordam? Ela não foi eleita. A eleição foi decidida no primeiro turno. Cara, esse negócio de padrinho, ele ajuda na projeção da imagem. Obviamente porque você tem uma política muito tribalizada, em que as pessoas, de alguma maneira, escutam quem elas já estão juntas. Só que no final das contas, a partir do dia 1º de janeiro, o prefeito está na cadeira. As decisões são dele. As decisões são dele. Todo mundo que votou no governador Romeu Zema para o seu segundo mandato sabia que estava votando no Zema. Ele está lá. Não foi alguém indicando o Zema. E aí tem um governador sentado na cadeira. No caso da Luísa e do Zema, eu digo para vocês, não é ele que vai governar. Ok? Mesma coisa aconteceu com o prefeito Alexandre Calil. Quem elegeu o prefeito Calil em 2020, elegeu sabendo que 2 anos depois ele iria sair para ser candidato a governador. Ele deixou claro para todo mundo que ia abandonar a prefeitura de Belo Horizonte. E no lugar ficou um incapaz. Um prefeito que não entende de política, não entende da cidade, não tem energia para fazer as coisas acontecer e, de maneira muito rudimentar, toca uma obrinha ali e acolá. Tanto que o próprio prefeito Alexandre Calil não apoia mais o atual prefeito. Se decepcionou com ele. E agora está querendo vender outro produto para a cidade. Só que essa configuração que envolve Mauro Tramonte, Luísa Barreto, governador Romeu Zema e Alexandre Calil não trata de Belo Horizonte e não trata de 2024. Vamos desenhar na sua tela. É 2026. Primeira preocupação do governador Romeu Zema em retirar a Luísa Barreto do jogo era não passar vergonha igual ele passou em 2020. Não vou deixar ela sair sozinha porque a gente sabe que o resultado vai ser pífio. Quantas vezes a Luísa Barreto esteve aqui para falar: eu não sou vice de ninguém, é a minha hora, é a hora da mulher, eu não abro mão da minha candidatura. Como é que vocês acreditam nisso? Agora tá lá de vice. Por quê? Porque tomou uma ordem. Ó, minha querida, você não vai ser candidata não, porque senão você vai prejudicar o governador Romeu Zema para 2026. Beleza? Segundo ponto. Por que o Calil entrou nessa história? Porque ele estava no PSD, onde a gente sabe que não tem mais nada para ele fazer. Em 2026, a candidatura ao governo ou é do Alexandre Silveira ou é do Rodrigo Pacheco. E ele não tinha mais espaço ali. Então ele estava procurando um lugar para ele ir para se movimentar para 2026. Pumba! Lá foi ele para o Republicanos, onde havia a candidatura do Mauro sendo construída. São 2 pessoas pensando em 2026. Gente, quando ele anunciou a candidatura, ele passou um mês enclausurado numa sala. Vocês chamavam ele para dar entrevista e ele não vinha. Por quê? Não sabia o que falar. Ele está tendo treinamento expresso de candidato agora. São 2 padrinhos pensando nas suas vidas em 2026 e não em Belo Horizonte em 2024.